Louvado seja o nome do Senhor, por mais esta oportunidade que temos de meditar na palavra de Deus. O texto base para a nossa meditação se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 11 a 19. Nós não vamos ler todo o texto, vamos nos ater durante a explanação da meditação, que tem por tema Buscando a Cura. Nós vamos citar alguns desses versículos para que possamos entender melhor. Mas, se você quiser ler todo o texto, 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19, que trata sobre a cura de Naamã. Naamã, um homem rico, um homem poderoso, o segundo homem dentro da hierarquia do seu país. Mas, no entanto, um homem doente. Um homem acometido de lepra. Hoje, isso já não é um grande problema, porque, quando detectada no início, a medicina hoje já trata desta doença e já há a cura para ela, na maioria das vezes. Mas, na época em que este texto é escrito, em que esta história é escrita, não havia possibilidade alguma de cura dessa lepra. E nós temos a certeza de que era uma doença realmente maligna, porque, segundo as normas estabelecidas para o povo de Deus, quando alguém ficasse leproso, ele teria que ser obrigatoriamente afastado do convívio familiar e do convívio social. E teria que, ao se aproximar de alguma pessoa, de algum grupo, ele teria que gritar que ele era imundo. Imaginemos, queridos, a vida de uma pessoa que estivesse vivendo, naquela ocasião, esta situação de doença. E não importava quem fosse. Não importaria, no caso de Naamã, o seu poder. Não importaria a condição social que ele ocupava. Não adiantaria ele ocupar o segundo lugar no império. A sua importância de nada valeria, porque ele era leproso. Todavia, nós vemos que é exaltada a condição deste homem. No versículo 1 diz assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Mas, diante deste versículo que nós lemos aqui, nós vemos que Deus estava usando este homem. Deus trabalhava através deste homem, porque diz assim: por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então, Deus olhou diferentemente para Naamã. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós vemos aqui que esta menina, esta jovem, levada como escrava, traz para o seu senhor a mensagem de salvação para ele. Ela era a emissária da proclamação da salvação para este homem. Nós podemos aludir disso aí, já pelo fato de que o escravo não tem direito a nada. Nós podemos aludir que a preocupação dessa jovem para com o seu senhor viesse a significar que este homem realmente era um homem bom. Tanto é que causou preocupação a ela o seu estado. Ela viu o estado em que ela estava. E ela proclama, através da sua senhora, que ele poderia ser curado. Disse esta sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, esta mesma escrava, ela sabia que não haveria outro motivo de cura do seu senhor, e ela mesmo que diz, o meu senhor,
não haveria possibilidade de cura do seu Senhor, a não ser pelo Deus de Israel, usando a instrumentalidade do servo que ele havia escolhido, ou haveria de escolher para tal. E Naamã sai. Conhecedor dessa notícia, ele sai buscando a salvação, buscando a sua cura. Mas ele faz isso, queridos, de uma forma errada. Primeiro, ele errou quanto ao preço. O versículo 5 diz assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. A bênção de Deus não pode ser comprada por dinheiro algum. A ação de Deus na nossa vida, ela não é comprada por dinheiro algum. A salvação que nós obtemos de Deus não pode ser comprada por dinheiro algum. Não há riqueza no mundo que possa comprar a salvação que Deus nos dá. Porque a palavra de Deus nos diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, vem de Deus. É dom de Deus. Naamã sai na expectativa da sua cura, porque surgiu para ele uma esperança. Em Israel eu poderei ser curado. Mas ele sai levando consigo bens financeiros e bens materiais, julgando que com isso ele poderia obter a sua cura. Primeiro, ele errou quanto ao preço, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Segundo, ele errou quanto à pessoa que ele deveria procurar. Está no versículo 6 e 7. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te envio Naamã. Era uma carta do rei da Síria para o rei de Israel, onde ele dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Por que envia este alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. O rei de Israel tem consciência que ele nada pode fazer. Ele não pôde curar aqueles que eram leprosos de Israel. Ele tem consciência disso. E esta carta que chega às suas mãos dele faz com que ele pense que algo está sendo levantado para que ele possa vir a ser atacado. Ele sabe que ele não pode restaurar. Sou eu, Deus. Errou quanto à pessoa. Não foi isso que a escrava disse para a senhora. E não foi essa a transmissão que foi feita para ele. Talvez a esposa dele tivesse dito: olha, a escrava disse que se você estiver em Israel, há lá um profeta que pode te curar. E ele vem para o rei. Ele traz uma carta para o rei. Ele foi para a pessoa errada. Ele procurou a pessoa errada. Não era o rei de Israel que iria fazer isso. A escrava disse: o profeta de Deus que há em Israel. Ele errou quanto ao espírito. Ele foi com orgulho. Versículos 11 e 12 diz assim: porém Naamã indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, que se poria em pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Seu Deus. Agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Versículo 12. Não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Por quê? Pelo poder que ele tinha na sua terra, ele julgava que o profeta viria cheio de reverências para com ele. Ele julgava que o profeta iria sair do seu lugar para poder vir atendê-lo. No entanto, Eliseu não veio estar falando pessoalmente com ele. Diz a palavra de Deus, no versículos 9 e 10, assim: assim veio Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. O rei disse: aquele que pode te curar, procure-o.
É o profeta de Deus, chamado Eliseu. E ele vem com toda a sua comitiva e se posta à porta de Eliseu. O que ele esperava? Afinal de contas, ele era um homem que detinha poder. Ele era um homem que era o segundo dentro do seu reinado, dentro da sua nação. Ele esperava que o profeta do Senhor saísse e viesse com toda a reverência se postar diante dele. Mas o versículo 10 diz assim: Eliseu mandou-lhe o mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. A reação dele foi muito natural. O Rio Jordão é um rio que desce com uma velocidade muito grande. Da sua nascente até onde ele deságua no Mar Vermelho, é uma descida de mais ou menos 420 metros. Ele desce numa velocidade tremenda. E não é o rio tão limpo. E Eliseu, sabendo dessas características do Jordão, ele diz assim: não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Nós vemos aqui que ele errou quanto ao espírito. Ele chegou diante de Eliseu com orgulho. Quando Eliseu lhe manda ir para o Jordão, ele ainda está com um sentimento de orgulho, porque ele diz: os rios da minha terra são melhores do que os daqui. Por que eu haveria de mergulhar aqui se os rios da minha terra são melhores do que esse aqui? Ele errou quanto ao processo. Ele pensava que ele sairia dali, da frente de Eliseu, já curado. Eu pensava que ele certamente sairia, por-se em pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, agitaria a sua mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Ou seja, o agitar das mãos de Eliseu sobre aquele lugar poderia parecer até um movimento de magia. Ele invocaria Deus, ele colocaria suas mãos ali e simplesmente Deus o curaria com num movimento diferente, um movimento mágico. Coloca-se a mão e através vai passar pelas minhas mãos o poder de Deus e magicamente vai te curar. Era isso que ele pensava. Ele errou quanto ao processo. Ele pensava que Eliseu iria sair, iria orar a Deus, iria colocar as suas mãos sobre a sua ferida e ele ficaria curado. Ele errou quanto ao lugar. O orgulho nacional, o orgulho que ele tinha pela sua nação, pelo seu reino, fez com que ele houvesse errado. O Rio Jordão para ele não seria o rio adequado para que ele pudesse estar mergulhando. Afinal de contas, era um rio que talvez passasse cheio de detritos, cheio de galhos, talvez fosse uma água não muito limpa. Mas ele diz: os rios da minha cidade, do meu país, Abana e Farfá, são rios melhores. Ele errou quanto ao lugar. O orgulho nacional lhe fez preferir os rios do seu reino. No entanto, nós vemos que na sequência desse projeto todo, desse traçado todo, porque Deus olhava para este homem. O versículo primeiro nós vimos: porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Deus o estava usando, o havia usado de alguma maneira. E nós vemos que ele desce do seu pedestal. O versículo 13 e 14 diz assim: chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te, ele: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada. E se tornou como a carne de um menino. Ficou purificado. Ele desceu do seu pedestal. Ele desceu do seu orgulho. Ele queria efetivamente ser curado. E muitos, queridos, estão carregando nos seus corpos a lepra, que é um símbolo do pecado. As chagas do pecado estão sobre suas vidas, algumas vezes visíveis pela maneira como se portam, pela maneira como se falam,
pela forma de tratamento que usam com um ou com o outro. É o homicídio, é adultério, são os vícios, são as dissensões, são as iras, são as pelejas, são as desavenças, são as críticas, são as murmurações e tantas outras coisas que nós poderíamos elencar. Estão feridos pela lepra do pecado, mas estão orgulhosos. As suas mentes estão cauterizadas. Mas o que nós vemos aqui é que um homem cheio de poder, um homem reconhecido internacionalmente pela posição que ele ocupava, quando ele viu que a única solução para a vida dele era mergulhar no rio que ele inicialmente criticou, mas ele precisava dessa salvação, ele mergulhou. Mergulhou a primeira vez, não estava curado. Mergulhou a segunda vez, não estava curado. E assim sucessivamente. Mas diz a palavra de Deus que quando ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes. 7 vezes. Ele voltou e sua carne estava como a carne de um menino e ficou purificado. Ele teve que descer 7 degraus. Provavelmente na primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta vez, talvez ele tivesse tido a vontade de desistir. 6 vezes já mergulhei aqui, tivesse a vontade de desistir. Mas ele insistiu. Ele creu na mensagem que lhe foi dada, que lhe foi enviada pelo profeta. Algumas vezes, no nosso caminhar, Deus nos tem destinado bênçãos. Mas ele não disse que daria essas bênçãos de imediato. Existe um tempo para Deus trabalhar. Deus pode curar imediatamente? Pode. Mas Deus pode querer também que aquela bênção que Ele quer lhe dar, ela demande algum tempo. Talvez não estejamos preparados para isso. Talvez não seja o momento de Deus nos abençoar. E talvez Ele vá ter que preparar alguém para poder ser um instrumento nas suas mãos para nos trazer a bênção. Ele não desistiu quando deu o 6º mergulho. E no 7º mergulho, ele voltou e diz a palavra de Deus que a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Meus queridos, nós estamos buscando a cura, às vezes, para as enfermidades, sejam familiares, sejam financeiras, sejam emocionais, sejam espirituais, sejam pessoais. E talvez Deus esteja dizendo que nós devemos mergulhar no Jordão. E que não desistamos, porque Ele pode não realizar isso, não nos vai enviar a bênção após o primeiro mergulho. Mas de uma coisa nós temos certeza, num determinado momento, Ele enviará. E exemplo do que aconteceu com Naamã, a carne dele ficou limpa, Deus trará para nós a vitória. A humildade lhe deu a bênção, pelo que desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes. Precisamos descer do nosso pedestal, porque aquele que se humilha será exaltado, o que exalta será humilhado. Nos versículos 15 a 18, nós vamos ver que este homem expressa, diante do homem de Deus, o reconhecimento ao Deus verdadeiro. Diz assim: então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Vejam bem, ele não disse, conheço que há em Israel somente um Deus. Ele disse que em toda a terra não há outro Deus. Não há Deus senão em Israel. Ou seja,
Ele tinha consciência que na sua terra não havia a presença desse Deus verdadeiro. Nas terras que ele havia conquistado não havia a presença desse Deus verdadeiro, mas o Deus verdadeiro estava em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou Naamã com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Ou seja, o que nós lemos aqui, queridos? Nós vemos aqui, Eliseu está dizendo, o que foi feito em você, o poder não está em mim, o poder está em Deus. Somente fui instrumento para que você tivesse a experiência que você teve com Deus. Não há mérito nenhum em mim. Disse Naamã: se não queres, contudo, desce ao teu servo uma carga de terra, que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerás teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Ele disse: eu tenho obrigações perante o meu Senhor. Eu vou ter que acompanhá-lo a um templo idólatra. E eu vou ter que fazer isso com ele. Se ele se ajoelhar, eu vou ter que me ajoelhar. Mas eu peço que você peça ao Senhor que me perdoe quando assim eu fizer. Que ele perdoe o seu servo. Naamã já está dizendo aqui: eu sou servo do Deus Altíssimo. Ele buscou a cura. Ele encontrou, não da forma que ele queria, mas da forma que Deus quis. Deus não se submete, queridos, à influência de poderosos, de ricos, de intelectuais, de políticos. Deus é Deus, acima de tudo e de todos. Dinheiro não compra a bênção de Deus. Recursos não compram a bênção de Deus. E nós sabemos, pela experiência que temos, que muitas pessoas, muitos servos de Deus, já foram curadas das mais diversas doenças, das mais diversas enfermidades, e sem recursos. Não tinham recursos financeiros, não tinham recursos pessoais, não tinham bens a vender para poder tratar da sua saúde. Mas o Deus a quem nós servimos curou pela força do seu poder. Quantos, com recursos imensos, viajam daqui para outros países atrás de uma cura e, no entanto, gastam os seus recursos, voltam e morrem com a doença ou a enfermidade da qual estavam possuídos. Mas o Deus a quem nós servimos, ele não é comprado com dinheiro. Ele é comprado através da nossa entrega incondicional a Ele, porque Ele nos tem escolhidos para a salvação. Deus não se submete à influência de poderosos, de ricos, de intelectuais e de políticos. Isaías 45, 22, nos diz assim: olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus, e não há outro. Queremos cura para as nossas vidas? Queremos cura para os nossos familiares? Queremos curas para as pessoas amigas? Queremos cura em qualquer instância e circunstância da nossa vida? A palavra de Deus nos diz: eu sou Deus e não há outro. Que entendamos isso. Que saibamos que Deus é o Deus vivo, excelso, soberano e eterno. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis curados. Olhai para mim e tereis vitórias, pois eu sou o Senhor. Fora de mim não há Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.